Era a manhã de 13 de julho de 1976 e Sunny West estava no consultório de seu dentista em Memphis. Red West estava no escritório de um investigador particular discutindo um processo que havia sido movido contra Presley. Dave Hebler estava na piscina da pousada perto do aeroporto de Memphis. Judy, minha esposa, me ligou, diz Sunny, e me disse que Vernon Presley havia ligado para a pousada e queria falar comigo sobre um assunto importante. Liguei para o Sr. Presley do consultório do dentista. Ele estava em Graceland. Ele disse que gostaria de me ver pessoalmente. Eu disse a ele que era um homem adulto e que poderia lidar com qualquer coisa que ele pudesse me dizer pelo telefone. A voz de Vernon Presley baixou e ele disse: "Bem, as coisas não estão indo muito bem. E, bem, vamos ter que cortar despesas e demitir algumas pessoas." Sunny sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "Ah, entendo, e acho que sou um dos que serão demitidos." Vernon Presley disse: "Sim, e receio que sim. Haverá outros também, infelizmente." Sunny perguntou quem eram, mas Vernon se recusou a responder, acrescentando que preferia contar ele mesmo. Atordoado, Sunny dirigiu de volta para o hotel e observou melancolicamente do seu quarto, enquanto seu filho Brian e sua linda esposa brincavam na piscina. Ele se perguntou como contaria a notícia a ela. Sunny ligou para Dave e lhe contou a notícia. Dave respondeu que também havia sido convocado para ver Vernon Presley. Parecia que ele iria ser chutado também, o que se materializou cerca de 1 hora depois. Red ligou para o quarto de Sunny logo depois. Sua voz era monótona. "Fui demitido, cara." Isso completou a demissão de Sunny, Red e Dave. Vernon Presley disse a todos que foi por razões econômicas. Mas os meninos acreditam que a execução foi um capricho de Elvis Presley. "Mas o que nos irritou", disse Red, "depois de todos aqueles anos que estive com ele, é que ele nunca teve tempo de me dizer pessoalmente. Ele simplesmente saiu e deixou para o pai fazer. Foi frio, cara." Não foi tanto a perda do emprego que machucou os meninos. Foi, diz Sunny, que acreditávamos que Elvis nos amava, realmente nos amava. Sabíamos que ele se comportava de forma bastante selvagem e sabíamos que ele podia ter um temperamento ruim. Mas acreditávamos que, no fundo, ele nos amava e nós o amávamos e éramos parte da família. E isso dói. Red West já havia recebido ofertas de fortunas no passado para escrever um livro sobre Presley, mas sempre recusou. Mesmo quando tivemos nossas brigas, eu nunca teria considerado isso. Éramos como irmãos, cara. Mas, no final, acabou que não significávamos nada para ele. Dave Hebler, quando superou o choque de ser demitido, disse que estava aliviado. Finalmente eu poderia seguir com a minha própria vida e não tê-la presa aos caprichos e humores de outro ser humano. Mas, francamente, a pior parte de tudo foi contar para minha mãe, Willie. Ela, como muitas outras mães, acreditava que Elvis era temente a Deus e cristão, uma pessoa maravilhosa que não bebia, não fumava. Ela é quem vai ficar chocada ao ler isso. E por isso eu sinto muito. Todos os três, apesar da óbvia amargura pela demissão
e da percepção de que Presley não sentia nada por eles, rezam e esperam que Presley leia o livro e perceba que sua vida o está levando a um caminho para o desastre. Ele vai ler, diz Sunny, e vai ficar furioso conosco porque sabe que cada palavra é verdade. E faremos um teste de detector de mentiras para provar isso. Mas talvez isso faça algum bem, se ele puder perceber o que está fazendo consigo mesmo. Dadas as circunstâncias, teria sido quase impossível para um homem como Presley, dada a sua formação, passar pela vida sem que a sua estabilidade fosse ameaçada. Crianças pobres não crescem em uma pequena cidade de barracos e se tornam milionárias antes dos 21 anos todos os dias. Presley foi um caso clássico de abundância cedo demais. Red sente que, se sua mãe tivesse vivido, isso teria trazido uma direção à vida de Presley da qual ele parece sentir tanta falta. Se ele tivesse permanecido casado com Priscilla, a mesma coisa poderia ter acontecido. Presley, um dos homens mais glamourosos do mundo, hoje é um homem muito solitário. É um pouco triste, diz Red. Todo aquele dinheiro, todas as casas e todo o conforto, e ainda assim Elvis não tem certeza se tem um amigo no mundo. Ele não sabe se as pessoas que andam perto dele estão lá por causa do dinheiro ou por causa dele. Eu o amava, mas agora ele não me afeta mais. Agora um adendo do livro Elvis e Eu, de Priscilla Presley, de 1985. Em abril de 1977, Elvis ficou doente. Teve de cancelar uma excursão e voltar a Graceland. Lisa e eu estávamos lá, visitando Dodger. Ele me chamou a seu quarto. Não olhou para si mesmo. O rosto e o corpo estavam inchados. Vestia um pijama, o traje que parecia preferir agora quando estava em casa. Tinha nas mãos o livro dos números e disse que queria que eu lesse uma coisa. Sua busca por respostas não se extinguira. Ainda procurava seu propósito na vida. Ainda achava que não encontrara sua vocação. Se descobrisse uma causa para defender, quer fosse uma sociedade sem drogas ou a paz mundial, teria o papel que procurava na vida. Sua generosidade era prova dessa parte de sua natureza. A legendária propensão para dar, até mesmo a incontáveis pessoas que não conhecia. Mas Elvis jamais encontrou uma cruzada para tirá-lo de seu mundo enclausurado. Uma disciplina bastante forte para anular a fuga nas drogas. Naquela noite ele leu para mim, procurando por respostas, exatamente como fizera no ano anterior e em todos os outros anos antes.